Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas e tá começando mais um vídeo aqui no canal e o título da mensagem de hoje é A pressão do exterior revela o interior. O que me fez querer falar essa mensagem para vocês foi esse livro aqui que eu li faz um tempo, Olhe para Jesus, do Douglas Gonçalves. Mano, esse livro é sensacional e tem um capítulo que fala Olhe para Jesus através da Bíblia. Ele traz uma reflexão sobre a morte de Jesus que eu nunca tinha pensado antes sobre isso. E é tipo assim, velho, sensacional essa reflexão. Eu queria passar ela para vocês. A gente vai olhar primeiro pro capítulo de Marcos 15, de 25 a 34, que narra a morte de Jesus pela perspectiva de Marcos. E diz o seguinte: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Essa passagem é muito forte, que é basicamente Jesus lá na cruz, sofrendo todo aquele tipo de pressão, e nos traz uma reflexão. Como que a gente pode entender e trazer essa passagem para o nosso dia a dia? E para mim é muito simples, nos momentos em que nós somos pressionados. Cara, eu acho que não existe uma pressão que a gente possa sofrer na escola, no trabalho, em casa, que se compare ao próprio Deus, estando numa cruz, sendo humilhado, se fazendo servo, tomando sobre si os nossos pecados, se afastando de Deus por nós. Não existe uma pressão maior que a gente possa sentir que se compare ao que Jesus sentiu naquela cruz. E quando a gente vê qual é a reação de Jesus nisso, a gente começa a olhar para a nossa vida e ver quais são as atitudes que nós temos tomado em meio a tanta pressão. Em Salmos 22:1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Eu não sei se vocês já entenderam o que eu quero dizer aqui, mas é que em um momento de tensão, de pressão, em que Jesus estava ali sendo esgotado, em que Jesus estava sendo maltratado, machucado, sendo afastado de Deus, o que sai dele não é xingamento, não é ira, não é reclamação. O que sai de Jesus é a Bíblia, é a palavra de Deus, é um salmo, uma canção de louvor. Cara, isso é muito importante para que a gente entenda para nossa vida. Quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está cheio da presença, quando a gente está satisfeito em Jesus, a pressão do mundo para de nos afetar. Enquanto a gente continua respondendo à pressão do mundo com mais coisa que vem do mundo, como xingamentos e reclamações e murmúrias, a gente vai continuar vivendo esse ciclo. Então a gente reclama e se ira e se desgasta e o mundo continua nos pressionando, e as tarefas do mundo e as pessoas e o pecado e tudo continua nos oprimindo cada vez mais. Só que quando a gente está cheio da palavra de Deus, quando a gente se enche daquilo que vem do Pai, a gente começa a responder de uma outra maneira. Em Lucas 6,45 diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então é basicamente isso, sabe? Isso é algo muito importante que a gente entenda. A boca diz do que o coração está cheio. O que a gente exterioriza revela aquilo que está no nosso interior. O que a gente tem exteriorizado, sabe? Ai, Nicolas, mas é muito difícil, porque os meus amigos, eles me levam para o mau caminho, porque todo mundo faz aquilo. Cara, Jesus, ele estava numa cruz sendo maltratado, e mesmo assim o que saiu dele foi a palavra de Deus. Você tem noção disso?
O que é a nossa dor, o que é a nossa aflição comparado ao que Jesus sentiu. Então isso faz a gente começar a entender e ver que os nossos problemas não são nada. O que realmente faz a gente cair em tantos pecados devido à pressão que é colocada sobre nós é basicamente a nossa omissão de buscar mais o Senhor. Porque se a gente se enche da palavra de Deus, se a gente enche o nosso coração daquilo que vem do Pai, quando a gente for pressionado, quando a gente for apertado, o que vai sair de nós é a palavra de Deus. Aqui no livro, uma parte desse capítulo fala que Jesus sangrava a Bíblia. Isso é muito forte, cara. O que sai da gente quando a gente é totalmente exprimido, quando a gente está no nosso momento de maior dificuldade. O cristianismo não é falar uma palavra bonita, postar um story legal quando você estiver feliz na igreja. É sobre você continuar com esse sorriso no rosto quando você estiver no momento de aflição, quando você estiver sendo xingado, oprimido, sofrendo bullying, sofrendo injustiça. Isso é ser cristão. Isso é estar com o coração cheio da palavra de Deus. Em Lucas 23, 45, 46, fala: o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E em Salmos 31, 5 fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Olha isso, que maluquice, quando Jesus estava no seu último momento, as suas últimas palavras foram um salmo de louvor, foi um clamor a Deus. Você não precisa reclamar e xingar e fazer tudo pro mundo. Cara, você pode sim recorrer ao Senhor, você pode estar cansado e sobrecarregado, mas você não vai recorrer pro pecado, você vai correr para aquele Deus que te dá o fardo mais leve. É assim que um cristão responde à pressão do mundo. Não é reclamando e correndo pro mundo, mas sim voltando seus olhos para Jesus e correndo para Deus. Eu acho essa análise, cara, um bagulho sensacional. Quando Jesus ele fala: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A palavra usada também é a palavra para volte os seus olhos para mim. E é muito louco, porque Jesus ele tá aqui e o pecado tá desse lado. Então se a gente volta os nossos olhos para Jesus, a gente vira as nossas costas pro pecado. Olhar para Jesus e voltar o nosso coração para ele, para que a gente tenha um fardo mais leve, também é voltar as costas pro pecado. Então, cara, bota isso na sua cabeça. Se você quer começar a reagir como um cristão para as situações do mundo, você precisa encher o seu coração e a sua mente da palavra e da vontade de Deus, da voz do Senhor. Aí você fala assim: Nicolas, mas eu não ouço Deus. Cara, tá na Bíblia, velho. A Bíblia, olha aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus fala com você através disso. Se você nunca ouviu a voz de Deus audível, é porque talvez você não ouviu o que ele disse há 2000 anos atrás. Então vamos, gente, tomar um pouco de vergonha na cara e parar de reclamar de porque, o Satanás essa semana, como que me tentou. É você que não faz um devocional. É você que não senta a bunda na cadeira e vai ler a Bíblia. É você que não ajoelha o seu joelho no chão e vai orar. Então, por favor, gente, vamos começar a parar de espiritualizar muito as coisas, falar que, nossa, porque Satanás quer minha cabeça na bandeja. É você que não prepara o seu coração e a sua mente para uma semana. Você tá lá no culto com a mão levantada, orando e adorando ao Senhor, mas quando chega segunda-feira a sua Bíblia continua empoeirada. Então vamos começar a girar o nosso coração, a enraizar a nossa vida na palavra de Deus, para que as tentações não nos derrubem. Cara, a Bíblia fala diversas vezes sobre isso, é muito claro. Jesus mesmo ele fala: não construa uma casa sobre areia, não bota seus alicerces em um bagulho que não tem firmamento, mas construa sua casa sobre a rocha, porque vai bater vento, vai bater chuva e ela não vai cair. Isso é literalmente a nossa vida, cara. Se a gente construir a nossa casa sobre um terreno que não é forte o suficiente para nos sustentar, qualquer ventinho vai nos derrubar. Mas isso daqui, isso daqui é a rocha, isso daqui é o fundamento, isso daqui é o próprio Cristo encarnado. Em João 1 fala: ele era o verbo se fez carne, ele é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus e ele está aqui. A gente só precisa buscar ele, a gente só precisa entregar o nosso coração para Deus. Vamos continuar. Em Salmo 119, 10 a 11 fala: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É literalmente o que eu falei até agora. Guardei no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti.
Essa que tem que ser a nossa vida. Quando Jesus ele é tentado no deserto, ele não reage a Satanás com reels, ele não reage com uma série, ele não reage com uma piada engraçada, ele reage com a palavra de Deus. Quando Satanás fala, pula daqui que os anjos vão te buscar, Satanás não tenta com qualquer coisa, ele tenta também com a palavra. Mas Jesus ele repele Satanás e já fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa tem que ser a nossa vida, esse tem que ser o nosso posicionamento em meio ao mundo, em meio às trevas. Quando o mundo ele vem nos abaixar e nos levar para um mau caminho, a gente tem que responder com a palavra, com a verdade, com aquilo que vem do coração do Senhor. Como que eu sei a vontade de Deus e sei que Ele está falando comigo se eu não conheço a voz dEle? Como que a gente reconhece a voz dos nossos pais? Porque a gente ouve desde pequeno. Se a gente não ouve aquilo que Deus falou pra gente através da Bíblia, quando Ele falar hoje, a gente não vai reconhecer que é Ele falando. Então, por favor, gente, vamos buscar mais a Deus, guardar a palavra dEle no nosso coração. Em 2 Coríntios 13:5 fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está entre vós, se não é que já estáis reprovados. Aqui fala sobre a gente se examinar, né? Examinai-vos a vós mesmos. Isso é algo muito importante. Às vezes a gente vive uma vida tão no automático que a gente não consegue entender aquilo que tem nos afastado de Deus, ou aquilo que nos tem feito cair, aquilo que tem nos feito ficar longe do Pai, ou não ter conseguido nos conectar com Ele. Então para um pouco e se examina. Será que é só isso que falta para você? Será que é só fazer um devocional bem feito, conhecer mais a Deus, orar, buscar ser intencional no seu dia a dia para vencer os pecados que você cai constantemente? Ou existem mais coisas que te impedem? Às vezes um mau relacionamento, uma pessoa que você precisa pedir perdão, alguém que você precisa perdoar. Então, realmente se examina, analisa aí na sua vida, mas não esquece disso, sabe? Isso é algo muito importante. Eu queria terminar lendo aqui uma parte aqui do livro que Douglas Gonçalves fala, que foi o que me inspirou a fazer esse vídeo, que tá aqui, né, no livro. Eu vou ler pra vocês, mano, sensacional, sensacional. Fala o seguinte: todas as vezes que nos espremem, pressionam ou apertam, o que está em abundância no nosso interior sai para fora. Isso é tão verdade que, na cena da crucificação, enquanto o torturavam, espancando-o, sabe o que saía de dentro dele? A Bíblia. Então, é basicamente o que eu falei aqui até agora, e guarda isso no seu coração, cara. Quando o mundo te espremer e te oprimir, e te atacar, e ir contra você, por favor, não usa isso para pagar de coitado, não usa isso para se vitimizar, usa isso para se tornar mais forte. Na carta de Filipenses, Paulo tá na prisão, numa das piores prisões que ele já teve, assim, sabe? Numa situação totalmente deplorável. E sabe o que ele fala para a igreja? Alegrem-se. Mano, olha a declaração que ele fala. E mais de uma vez durante essa carta, Paulo numa situação, tipo assim, totalmente horrível, de escassez, de sujeira, sabe? As prisões, hoje em dia já é um bagulho horrível, imagina naquela época, algo totalmente precário, e mesmo assim, o que ele transmite, o que ele exterioriza é alegria, porque ele está satisfeito. Quando a gente se torna satisfeito em Deus, na palavra dele, conhece o que Jesus tem para entregar para nós, a gente não precisa mais de migalhas desse mundo, porque a gente já tem um banquete à nossa frente. Aquela pessoa que tá à beira da fonte não se contenta com qualquer coisa. E é isso que a gente precisa viver, sabe? Essa satisfação em Jesus, essa certeza na palavra, esse conhecimento pleno do Cristo, do Deus encarnado, da palavra de Deus, do Verbo, do Espírito Santo que vive em nós, sabe? Será que o Espírito Santo ele só vem fazer um tour pela gente? Será que ele só vem no final de semana, tira um rolê com a gente legal? Não, ele vive em você, ele vive em mim. É para ser uma vida, cara, a todo momento, em todo lugar, em qualquer circunstância. Jesus não morreu para os seus finais de semana no culto. Jesus morreu para o seu dia de tentação. Ele morreu para quando você não consegue resistir ao pecado. Ele morreu para te salvar da vida de iniquidade. É para isso, cara, que Jesus fez esse sacrifício. Que ele veio aqui na terra ensinar a gente como a gente vive. Eu acho que no todo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixa like, faz esse papel evangelístico, porque quando você curte, compartilha e comenta, o vídeo chega para mais pessoas. Às vezes uma pessoa que está precisando dessa mensagem, às vezes você estava precisando dessa mensagem, então comenta aí se te abençoou, compartilha com a rapaziada. Tamo junto demais. Obrigado por vocês terem assistido até aqui e falou!